Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos na fé. Estamos iniciando mais um estudo bíblico. Hoje, dia 8 de setembro de 2020. São 20 horas e estamos novamente aí na companhia dos colegas pastores, pastor Carlos e pastor Samuel, né? Então, saudamos então a todos nesta noite, neste momento de estudo bíblico, que nós queremos hoje falar então sobre o Setembro Amarelo e por que falar então sobre isso, sobre esse assunto. Já vamos saudando a todos, né? Todos que já estão chegando. Escrevam aí nos comentários quem já está presente, compartilhem essa live também com os amigos e vão chegando e também comentando sobre esse assunto também importante para a noite desta terça-feira. Muito boa noite, queridos irmãos na fé que estão nos acompanhando, caros colegas Carlos e Diego. Mais uma noite de encontro virtual, mais uma noite de reflexão, de meditação, de estudo na palavra de Deus, sobre um tema bastante pesado hoje, mas um tema muito importante que nós precisamos falar, nós precisamos refletir para estarmos conscientes do que significa, da importância disso, para podermos ajudar uns aos outros a superar problemas e evitar que males maiores possam acontecer. Deus abençoe nosso momento de estudo e Deus abençoe a nossa reflexão em sua palavra. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, pastor Diego, pastor Samuel. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Saudamos todos os que nos assistem com um cordial abraço e que Deus esteja do nosso lado neste momento de estudo bíblico, onde queremos crescer na nossa fé e na nossa confiança no nosso Deus. Que o seu Espírito Santo esteja dirigindo a todos nós em mais essa noite de estudo. Muito bem, que bom aí ter a presença, então, de todos vocês que já estão aí comentando, já estão conosco nesta noite. Vou pedir aí para o pastor Samuel nos dirigir neste momento em oração. Bondoso e eterno Deus, gracioso Pai Celestial, Tu que és o Senhor e o doador da vida, nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos por nos acompanhares todos os dias e nos dares todo o necessário para a nossa vida e sustento. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por mais uma vez, nesta noite, podermos estar reunidos em torno da Tua palavra, para meditar, para refletir, para sermos orientados através da Tua santa palavra. Neste mês, um assunto tão importante como o cuidado para com a vida que Tu nos deste, pedimos a Tua iluminação, pedimos a Tua direção, que Tu nos guies, orientes e fortaleças. Dá-nos sabedoria para que nós saibamos sempre identificar fatores de risco, para que nós saibamos cuidar uns dos outros, cuidando da vida que Tu nos concedeste. Abençoa o nosso estudo desta noite, derrama o Teu Santo Espírito e atua em nós, tanto sobre os pastores que irão trazer as reflexões, como também a todos os que estão acompanhando e irão assistir, para que possamos juntos ser edificados e fortalecidos na fé em Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, obrigado aí a todos que já estão comentando, já estão compartilhando, né, esse assunto de hoje, né, um assunto bastante importante que nós vamos comentar, e hoje, vamos dizer assim, hoje é uma live mais introdutória sobre esse assunto, né, estamos aí no mês de Setembro Amarelo, né, dia 10 de setembro, se eu não me engano, né, o dia de conscientização, né, com relação à questão do suicídio, né, então a gente está hoje, né, resolveu hoje, nas próximas terças, falar sobre esse assunto importante, né, que vem acometendo, infelizmente, muitas pessoas dentro da nossa sociedade, e é importante este alerta, este cuidado, né? Então, hoje nós vamos ter essa live introdutória e, mais para frente, então,
nós vamos talvez falar sobre assuntos mais específicos sobre o cuidado da mente, né? Cuidado com relação a doenças específicas, às vezes, que são relacionadas com o suicídio, entre outras coisas, né? Hoje é mais uma live introdutória que a gente quer falar sobre a importância, né, justamente sobre esse Setembro Amarelo, né? O que é o Setembro Amarelo, né? Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Ainda saúdo aqui a Mara Gonçalves, né? Boa noite, pastores, e a todos que estão assistindo. Muito bem, então, para iniciarmos vamos dizer assim, esse estudo de hoje, né? Eu convido aí o pastor Carlos, né, que vai fazer a introdução para nós. Ok. Antes, só quero saudar, na minha página, no meu compartilhamento, Clair Reichoff, né, tia da Lari, lá de Canguçu. Um abraço a ela e a família que estão nos assistindo aí, tá? Muito bem, esse é um assunto, como os pastores já falaram, um assunto muito delicado. E é um assunto difícil de falar. É um assunto considerado na sociedade, no mundo, como um tabu, né? Algo que as pessoas não gostam de falar, né? Então se torna esse assunto carregado e difícil. Mas é um assunto que é preciso falar, né? Trazer esse alerta. E, de repente, a gente poderia pensar assim, um Setembro Amarelo, né? O amarelo na sinaleira é o alerta. A gente precisa ligar o alerta para esse assunto. Mas, para começarmos, né, como é um estudo bíblico, nada melhor do que também começar com as palavras do nosso Deus. Onde, para aqueles que, de repente, estão passando por situações assim, de repente, pessoas que já tiveram pensamentos de suicídio, pessoas que têm conhecidos que cometeram suicídio, né? Nós temos a palavra de Deus que também vem para nos acalentar, a palavra de Deus que vem nos trazer uma segurança da sua presença, do seu amor e nos encher de esperança. Porque uma das frases mais ouvidas por pessoas que querem ou já tentaram suicídio, ou lembrando aqueles que já cometeram também, né? Eu não vejo mais sentido na minha vida, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais nada pela frente. E aí a gente, como cristãos, nós temos algo maravilhoso, que é a palavra do nosso Deus. E a gente quer começar com a palavra de Deus justamente para, nesse assunto tão difícil, tão complicado, pesado, né, nós também trazermos o alento, a paz da palavra de Deus e a certeza da sua presença. Como, por exemplo, em Romanos 12, o versículo 12, que nos diz assim, que a esperança que vocês têm nos mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Né? Então, nós tenhamos essa esperança, como o apóstolo Pedro também fala, uma esperança viva, né? Que isso nos mantém alegres, essa esperança de que aqui a vida não é a nossa vida verdadeira ou a eterna, mas é apenas o começo. Né? E a vida vem na vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Né? Que nós possamos aqui nesse mundo passar pelos sofrimentos e aguentar com paciência. E sempre orar, colocar nas mãos de Deus. E aí, sobre esse orar e colocar nas mãos de Deus, nós temos as palavras bonitas lá de Êxodo, o capítulo 14, o versículo 14. Né, que também nos traz sobre quem é esse o nosso Deus, quem é o nosso Deus. E ele nos diz, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. É neste Deus que nós colocamos a nossa vida, esse Deus que luta por nós e está do nosso lado em todos os momentos. Vocês não terão de fazer nada. Né? Então, na nossa vida, quando os sofrimentos, as dificuldades, né, vierem, na oração, nós podemos entregar isso nas mãos de Deus e seguir com esperança. Porque esse nosso Deus nos diz de uma forma muito espetacular lá em Isaías 41. E aí eu diria assim, esses são 3 textos aí, quem tem papel e caneta, anote, né? Anote esses textos para ler eles. Romanos 12, 12, Êxodo 14, 14, fica fácil aí, né? Romanos 12, 12, Êxodo 14, 14, e Isaías 41, de forma especial, versículos 10
13 e 14. E o 10, olha o que esse nosso Deus que luta por nós diz. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Não fiquem com medo. Nós temos um Deus que se coloca ao nosso lado. Diz, eu sou o Deus de vocês, e dá força e também nos ajuda em todas as nossas aflições. No versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Aqui ele reforça. E este segurar pela mão, isso nos lembra muito bem, é um pai e uma mãe segurando seu filho pela mão. E quando a gente lembra, e talvez muitos tenham essa memória, né, da mão do pai, da mão da mãe nos segurando, isso nos enche de força, conforto e segurança para enfrentar as coisas. Uma criança sozinha no meio da rua, no meio de um monte de gente desconhecida, ela fica abalada, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer. E aí, então, ela sente a mão do pai, a mão da mãe, e ela agora está bem de novo, está firme. Esse é o nosso Deus. Que no meio das tribulações desse mundo, das dificuldades, dos problemas, sejam eles quais forem, temos um Deus que está nos segurando pela forte mão, nos mantendo firmes, e diz, eu estou aqui, não tenham medo, eu ajudo vocês. E aí, no versículo 14, esse Deus, né, o Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Quantas vezes a gente se sente fraco, a gente se sente com medo, se sente pequeno diante das situações da vida. Muitas vezes, essa sensação é tão grande que a pessoa tem vontade de tirar a própria vida. Deus diz, sim, vocês podem até ser pequenos e fraquinhos, mas eu, o Santo Deus, ou seja, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou do lado de vocês. Eu sou o seu Salvador. E eu vou proteger vocês. Com essas palavras, a gente também quer animar e consolar nesse primeiro momento, antes de entrarmos nesse assunto tão pesado, né? Êxodo 14, 14, Romanos 12, 12, Isaías 41. Estes textos, né, escrevam, anotem, porque às vezes a gente esquece, né, que nos fortalecem para todas as situações da nossa vida. A gente vai falar mais, mas também para dar estas palavras de consolo a pessoas que precisam. E hoje a gente quer falar muito disso também. Ajudar aqueles que precisam. Queridos colegas, mês, né, de setembro, né, o Setembro Amarelo. A gente poderia... O que é, então, esse Setembro Amarelo? Da onde vem? Né? Jogo a bola para vocês agora. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Especificamente dia 10 de setembro, é um dia destinado a combater ou a evitar essa atitude drástica que uma pessoa pode tomar. E é importante nós falarmos a respeito, porque isso atinge muito mais pessoas do que talvez nós possamos imaginar. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas que cometem suicídio em todo o mundo por ano chega a ultrapassar os 800 mil casos. São 800 mil pessoas por ano que cometem suicídio. Uma taxa muito alta, a cada 100 mil pessoas, em torno de 10 cometem suicídio. Na América, esse número cai um pouquinho para 9,8. Na Europa, chega a 15,4. A taxa é em torno de 7 a cada 100 mil. E aí um dado interessante, os estados do sul do Brasil, especificamente o Rio Grande do Sul, é o campeão brasileiro, né? Um número preocupante.
ultrapassa a média mundial, média brasileira, chegando a quase 12 a cada 100 mil. Um número muito grande de suicídios, de pessoas que recorrem a esse último recurso da sua própria vida. Os dados que a gente tem é do ano de 2017, no Rio Grande do Sul foram mais de 1.300 casos em todo o Rio Grande do Sul de pessoas que tiraram a sua própria vida. Então, é importante nós falarmos a respeito disso, porque não é raro, ou pode ser até, de certa forma, comum, as pessoas que pensam nessa possibilidade, elas não resolvem fazer isso de um dia para o outro. Elas não resolvem de uma hora para outra, exceto casos bem específicos. Mas antes de acontecer o suicídio propriamente dito, a pessoa vai dando alguns sinais de que ela está pensando nisso. Ela apresenta alguns sintomas que apresentam, de certa forma, uma falta de valorização da sua própria vida. Demonstra um estado emocional, psicológico muito diferente do habitual. E em alguns casos ela chega a falar a respeito. Claro, não diretamente, né? Mas quando a pessoa começa a falar que está cansada, que está desanimada, que não vê mais razão, que não vê mais motivação para continuar vivendo, que a pessoa não vê mais alternativa, não vê mais saída para os problemas que ela está enfrentando, sejam de qual ordem for, são sinais de alerta que ligam que a pessoa pode estar se encaminhando para tornar-se mais nesta estatística muito triste. Então, se nós temos o conhecimento destes sintomas, podemos dizer, que antecedem essa atitude drástica, nós podemos tentar ajudar e encaminhar uma solução diferente da que a pessoa está planejando. Então é importante nós falarmos a respeito disso, é importante nós termos a consciência para que nós possamos fazer também a nossa parte, claro, na medida do possível. Pode ser que não resolva a situação, mas nós precisamos estar atentos para ajudar aqueles que precisam. E nesse sentido de ajudar, esses textos que o pastor Carlos citou são extremamente importantes, porque eles mostram uma alternativa. Muitas pessoas que cometem suicídio, elas se veem sozinhas, isoladas, abandonadas. E esses textos nos trazem essa ideia de que nós não estamos sozinhos. Mas simplesmente falar e mandar a pessoa ler ou citar esses versículos bíblicos também não adianta. É preciso também colocar-se ao lado da pessoa, estender a mão, mostrar que sim, ela tem ajuda, muitas vezes bem perto dela. Isso aí. É muito bem, acho que muito bem falado, muito bem iniciado aí o tema, né? Tanto pelo pastor Carlos quanto pelo pastor Samuel. Né? Esse Setembro Amarelo, justamente, a gente lembra essa questão do alerta, né? Do cuidado que a gente tem que ter. Né? E o próprio Jesus, né? Ele falou assim, qual é que é o primeiro mandamento e o mais importante de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Setembro Amarelo, digamos assim, ele é para quem é o alerta? Digamos assim, para as pessoas que vão tentar fazer isso, ou para nós que estamos ao redor ou ao lado dessas pessoas? É para que nós acendamos o alerta, para que nós possamos ajudar,
para que nós possamos estender a nossa mão, para que nós possamos fazer com que aquilo que o pastor Samuel disse, não basta a gente apenas dizer, o Senhor estará contigo. Como o Senhor vai estar contigo? Quando eu estiver com você. Quando tiver uma pessoa do teu lado mostrando amor, ela é um representante de Deus aqui na Terra. Então, quando você está ajudando alguma pessoa, você está demonstrando o seu amor, o seu cuidado pelo seu próximo, você está sendo um enviado do próprio Deus para fazer isso, para dar forças para essa pessoa. E por isso, então, é necessário a gente criar este alerta para as pessoas. E quais, podemos dizer assim, então, agora, entrando especificamente, quais são esses sinais e alertas que as pessoas dão? Né? Quais são as maiores, vamos dizer assim, as maiores causas, né, que levam a pessoa a fazer isso? Né? Eu não sei se é o pastor Carlos, o pastor Samuel, que tem ali os dados das maiores causas ali. Por exemplo, assim, a gente pode lembrar a questão do que o suicídio, alguns dados aqui falam que ela é a segunda principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Segunda maior, né, segunda principal causa de morte. Né? E aí, se a gente parar para pensar, né, entre jovens de 15 a 19 anos, né, nas meninas é a segunda principal causa de morte, nos meninos é a terceira, né, perdendo aí somente por lesões na estrada, acidentes, né, violência interpessoal e também nas meninas a questão de condições maternas. Né? Então, é algo realmente assustador quando a gente começa a pensar nesse sentido, né, de que acontece muito, né? Mas quais, de repente, seriam os motivos, né? Os motivos de alguém para levar isso, né? E aí a gente pode lembrar a questão de história de suicídio, violência ou perturbação de humor na família, né? Então, é algo que vem já na genética, isso pode influenciar também, ou que tenha acontecido, né? Então, aí ficam os alertas, né? Por que é importante a gente falar isso? Ficam os alertas para a gente saber, não só da gente, mas de pessoas, como o pastor Diego falou, né? Esse mês, ele não está somente para focar naquela pessoa que vai, ou que é potencial para cometer um suicídio, mas para as pessoas que convivem, né? De repente, alguém diga assim, não, mas eu sou tranquilo, nunca pensei nisso e coisa e tal, né? Mas pode ter pessoas na volta que tem. E aí, cabe muito bem o versículo que né? Amem uns aos outros, né? Amarás o teu próximo. E aí, esse amar é cuidar. E aí vem o amarelo, né? Atenção, cuidado com o teu próximo. Então, de repente, mas eu não vou me encaixar nenhum nesses motivos. Mas, de repente, tenha pessoas à tua volta. E aí a gente tem o alerta do próprio Jesus que diz, né? O amor esfriará. E, de repente, esse aumento, o pastor Samuel falou desse aumento, também acontece. E no Brasil aconteceu de uma forma mais excessiva que no restante do mundo, né? Onde esse amor esfriando, as pessoas pararam de se olhar, as pessoas pararam de perceber como a outra está. Né? Então, cabe esse alerta e esses motivos também para olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse histórico na família, né? Isso é algo que pesa. A questão de um acesso fácil a agentes letais, né? De repente, meios que a pessoa possa fazer isso ajuda, porque se a pessoa tem a ideia, mas não tem a forma, isso é um impedimento. Agora, se ela tem, o acesso facilita. Depressão, né, é algo que aumenta muito a questão do suicídio, as pessoas depressivas, né? Esquizofrenia, né? E também drogas ilícitas e ilícitas também, porque o álcool também é agente para isso, né? Então, claro que as drogas ilícitas, né, são mais graves, mas o álcool também. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Pessoas depressivas,
pessoas com esquizofrenia e alcoolismo, né? Então, é ter um alerta, né? Se a gente lembrar, eu vou olhar para a palavra de Deus, né? Aquilo que a gente lembrou no início, né? O que Deus está falando para mim. E se eu tenho pessoas assim na minha família, eu vou ter esse cuidado também, né? De estar sempre levando palavras boas para pessoas assim. Porque para pessoas que têm um histórico, por exemplo, de depressão, né? A gente tem que cuidar para não falar coisas ruins ou palavras ruins para a pessoa, né? Porque isso pode perturbar ainda mais, né? Questões, por exemplo, perturbações alimentares, né? Como a bulimia, é algo que de repente leva a pessoa, né? E aí é interessante, eu li um comentário de alguém que alguém fez no sentido de que quem nunca passou por situações assim vai dizer assim, mas isso é desculpa ou é bobagem, né? Mas a pessoa que nunca passou por isso não tem como julgar quem está nessa situação. Isso a gente precisa cuidar, né? Nesse Setembro Amarelo, essa conscientização para a gente, em vez de criticar, em vez de a gente até mesmo debochar com frases, você está falando não vai fazer nada, né? Ou, só comete suicídio quem é fraco na fé. Isso não são coisas que ajudam. Então, a gente conscientizar e internalizar, espera aí, vamos dar atenção para isso. Né? De repente, nunca aconteceu na minha família, pode vir a acontecer. Né? E como eu disse antes, esses tempos onde o amor está esfriando, parece que nós não temos mais pessoas doentes, mas nós temos uma sociedade que está doente. E aí a gente precisa estar muito atento. Né? Então, essas perturbações alimentares, por exemplo, prognósticos de doenças graves e doenças sem cura. Quando a pessoa descobre, eu tenho algo, embora isso, num geral, uma doença, num histórico, por exemplo, assim, de doença terminal, né? Pessoas que se suicidam são em torno de 4 a 6% só. Sendo que, por exemplo, problemas psiquiátricos, psicológicos, é 93%. Né? Mas tem também, né? Quando a pessoa tem uma doença sem cura. Desemprego e dificuldades econômicas. E aí a gente pode olhar bem para a época que a gente está vivendo agora, né? Onde a gente está vivendo num período que muitas pessoas estão perdendo o emprego, pessoas estão desestabilizadas economicamente, né? Às vezes tem mais ou menos e agora perdeu o que tinha. Então a gente precisa estar alerta. Pessoas queridas, conhecidas, vizinhos estão nessa situação. E aí a gente, como cristão, né, a gente tem o que a gente pode levar melhor é a palavra de Deus, mas a gente também poder levar uma ajuda à necessidade física da pessoa. Isso a gente precisa estar atento também, porque às vezes aquilo ali causa, né, a pessoa perder a esperança, não ver mais sentido na vida, né, e o suicídio. Tá? Problemas no trabalho, morte do cônjuge ou de amigos íntimos também são causas e fatores, né? A família desagregada, né? Separação, divórcio, essas coisas assim, né? E aí a gente pode já notar isso em crianças também, porque mostram as estatísticas ali, crianças já com sentimentos, né? de morte, né? Onde criança a gente poderia dizer assim, a pura vida, mas a gente já tem crianças pensando em querer morrer. É lógico que uma criança é mais difícil a questão do suicídio por conta de ter os meios, né? Mas chega jovem, um adolescente ali e consegue os meios, né? Isso é uma coisa que me assusta muito, ver adolescentes, jovens assim, né? Mas essa questão de famílias desagregadas, isso é uma coisa que a gente precisa, né, estar sempre atento. Perdas precoces de pessoas importantes, falta de apoio familiar ou social, ausência de projetos de vida, né, também contribui, culpa por alguma coisa que fez. E aí a gente tem algo tão maravilhoso que é o perdão do nosso Deus e o perdão que a gente estende, né? Quem participou dos cultos na Igreja Luterana final de semana, ou vai participar no próximo, né? O perdão é um assunto que está em alta, né? Então, isso é algo importante, né? A culpa que as pessoas carregam. Às vezes, tu estender o perdão verdadeiro a alguém, livra a pessoa dessa culpa. Ausência de crenças religiosas,
a gente caminha para uma sociedade cada vez mais sem religião, uma sociedade ateia. Isso causa porque a religião, e nós dizemos com muita propriedade, a religião cristã, ela te dá uma perspectiva de vida maravilhosa, ela te dá uma segurança de vida, ela te dá uma certeza de vida eterna, que nos ajuda a passar pelos problemas e por situações difíceis. Então, tu ter uma fé, tu ter uma religião, tu ter um grupo, uma igreja, né, comunhão, isso é algo maravilhoso, e a gente precisa valorizar cada vez mais isso na nossa vida, né? E buscar isso também para os nossos filhos, né? Muitas vezes a questão de mudança, né, muito radical na vida, mudança de lugar mesmo, né? Pessoas que foram abusar, né, foram alvos de abuso sexual e também psicológico, né? Onde a autoestima acaba caindo lá embaixo. Então, isso é motivo de cuidado também, porque é motivo. Experiência de humilhação social recente, né? Então, a humilhação frente a outras pessoas, isso é algo que a gente precisa também estar atento, né? Porque ali a pessoa, às vezes, aquilo que ela tinha uma confiança perante as pessoas, ela perde, e às vezes isso é arrasador, né? Então, a gente precisa lembrar que o suicídio não é uma decisão repentina, né? Mas ela muitas vezes é aquela gota que vai enchendo o balde. E aí, quando vê, transborda. Ela é repentina, muitas vezes, para a família, né? Mas para a pessoa não é. Aquilo ela estudou, aquilo ela planejou, aquilo já vem sendo acumulado, né? E há casos, né, que se sabe, por exemplo, de pessoas que tentaram e não conseguiram, que marcaram data e local e hora para fazer, né? Cabe a nós, né, ou as pessoas da família, a gente está atento. E aí volto a frisar, mês amarelo, atenção. Ligado com atenção, amor. Amor às pessoas que estão à nossa volta. Antes a gente falou dos índices de suicídio, e aí a gente pode pensar assim, por exemplo, lá na Índia, né, é o lugar onde mais mortes acontecem por causa de tentativas de suicídio, né? Na Índia, depois vem China, Rússia, Estados Unidos. O Brasil está em 8º, pelo menos até 2015, 2017, né? Mas está crescendo. A gente não tem como resolver o problema do suicídio lá no outro lado do país. A gente não tem como resolver o problema do suicídio em outra cidade. Mas a gente pode, não vou dizer resolver, porque é uma palavra muito forte também, mas a gente pode salvar, de repente, alguma vida com atenção, amor àqueles que estão ao nosso redor. E é isso que Jesus diz. Amem uns aos outros, cuidem uns dos outros. Não vamos deixar o nosso amor esfriar. As vidas lá na Índia, eu não vou conseguir salvar, mas eu posso salvar vidas da minha família, vidas de amigos meus, de conhecidos meus. De repente estão caminhando para isso. E uma palavra, ou melhor, um ouvido atento, pode salvar uma vida. Por isso, atenção e amor. Colegas, alguma coisa a respeito disso? Porque nós temos também a respeito daqueles que são deixados para trás também, que é bom a gente falar, né? Mas passo a palavra para vocês, para algum comentário. Só lembrando isso que o pastor Carlos estava falando, de quem são, né, que passam por experiência de humilhação social. Isso é uma das grandes causas do suicídio de jovens, né? Especialmente aqueles jovens que sofrem o chamado bullying, né? Repetidas vezes na escola. Então, pode haver dois extremos, né, muito diferentes, reações extremas. Por exemplo, a gente tem notícias e ouve falar muitas vezes de ataques criminosos, né, de jovens em escolas, por exemplo, nos Estados Unidos, que aconteceu, jovens que se revoltaram por terem sofrido muito bullying, né, por terem sido vítimas de humilhação social, e que se revoltaram e acabaram cometendo uma loucura, né? Mataram muitos jovens da sua idade numa tentativa de se vingar daquelas pessoas que
cometeram os abusos. Por outro lado, a tentativa de fuga desses mesmos abusos. E como não há para onde fugir, e aí muitas vezes não se tem o apoio dos pais ou apoio de amigos, a fuga que a pessoa encontra é qual? É fugir do problema. E ela vê não só a situação social em que ela se encontra, mas talvez a causa desse bullying, talvez seja algum aspecto físico ou alguma coisa, ela quer fugir também deste problema, quer se livrar também deste problema. E como não pode, ela, como às vezes se diz, a pessoa que se suicida, ela nem sempre tem a intenção de matar a si mesma, mas a intenção de matar a dor que a está matando. Né? Então, um suicídio, ele implica necessariamente, né, uma decisão, um desejo consciente de morrer, né, de deixar de lado aqueles problemas que tanto ferem, tanto machucam. É uma decisão consciente que a pessoa toma e ela tem a noção clara do que isso vai acabar, no que isso vai resultar. Então, ela faz de forma consciente. Agora, mesmo que seja uma decisão consciente da parte dela, não elimina o estado de confusão mental em que está essa pessoa. Que a pessoa enfrenta, experimenta nos momentos antes dela fazer. Uma grande confusão mental, porque ela não sabe se ela quer morrer ou se quer viver, se ela quer dormir ou quer ficar acordado, se ela quer fugir da dor ou quer agredir outra pessoa e não consegue, ou talvez encontrar um mundo fantasioso, um mundo perfeito que ela imagina que vai conseguir acessar através, então, do suicídio. Tem um psicanalista que ele diz que o suicida tem diante de si duas iniciativas muito complexas e contraditórias que ele tem que conciliar naquele momento. Tirar a vida ou morrer. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. O suicídio, então, acontece no momento em que a pessoa está quase fora de si, e aí encontra isso como um mecanismo de defesa. E como ela mesma se faz sofrer, então ela se vê livre para atacar a si mesma e tirar a sua própria vida. Ela quer fugir daquele problema, da dor, se livrar da dor que a está matando. É uma alternativa radical para uma situação muito delicada que a pessoa enfrenta já ao longo de um mais longo período. Agora, como o pastor Carlos estava falando antes, né, e deixou a deixa, e aqueles que ficam, naqueles que são deixados para trás. As consequências do suicídio são uma grande confusão e uma grande devastação que muitas vezes é impossível ou muito difícil de ser descrito. Se a confusão que está na cabeça da pessoa que comete o ato é muito grande, para as pessoas que ficam, a confusão também fica muito grande. Muitas perguntas sem resposta. Muitos porquês que ficam no ar e também, muitas vezes, perguntas a respeito de como poderia ter sido evitado, o que eu poderia ter feito diferente,
né? Onde é que está a minha parcela de culpa? E aí, se estes problemas não forem resolvidos, se o perdão não for concedido a si mesmo ou a outras pessoas, se esse peso na consciência persistir, pode acabar levando a consequências mais difíceis, mais drásticas também. Mas eu vou passar a bola para o pastor Diego falar um pouco também a respeito. Foi comentado aqui uma frase, né, do Augusto Cury, né, o suicida, na verdade, ele não quer se matar, mas quer matar a sua dor, né? O suicídio não acaba com a dor, ele apenas coloca debaixo das asas quebradas dos sobreviventes, né? Isso é interessante, porque, né, às vezes a gente ouve dizer, né, o fulano que tirou a própria vida porque estava com muita dor, né? Então acaba que infelizmente, né, a dor que fica, a dor continua, a dor permanece. Naqueles que sofreram com alguém na família por ter tirado a sua vida, também estão propensos a talvez até mesmo um dia fazerem isso, né? Como até mesmo foi dito antes, né? Uma das causas é se isso já aconteceu dentro da família, né? Então, quando um suicida tira a sua própria vida, ele não está terminando com a dor, né? Porque a dor, ela infelizmente continua, né? Mas, né, isso é algo bastante complicado, né? Como a gente disse antes, por isso que é complicado tratar desse tema, né? Mas, mesmo assim, a gente deve estar atento aos sinais, né? Aos sinais que as pessoas dão. Como essa questão de eu não vejo mais sentido. São frases que às vezes vêm numa conversa de WhatsApp, são frases que vêm às vezes numa conversa no pessoal, né? Ou frases de outro tipo, estou muito magoado, a minha dor é muito grande, estou brigado com pessoa fulano. Então, são tudo sinais que a pessoa vai dando no decorrer do tempo. E por isso essa questão que o pastor Samuel falou, essa questão do perdão, ela deve ser tratada, né? Porque a culpa, quando a gente falou até isso na semana... Foi quando? Semana passada ou semana retrasada? Não lembro agora. Né? Mas a gente falou sobre a questão do perdão, né? Quando a culpa ela fica muito grande sobre uma pessoa, essa dor que ela vai sentindo, né, ela quer terminar com essa dor, justamente, né? O suicida não quer tirar a própria vida, ele quer terminar, né, quer matar a sua dor, né? Então, essa culpa, essa dor que a pessoa carrega, né, isso vem às vezes ao longo do tempo sendo acumulada, né? E nós, como cristãos, especialmente nós que somos aqui cristãos, a maioria, pelo menos eu penso que está nos assistindo é cristão, né? Mesmo se não for cristão, né, a gente deve lembrar da questão do perdão, né? O perdão sempre é importante, né, nessa hora, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está carregando um fardo muito pesado, né, e a gente, às vezes, por orgulho, por alguma outra questão, não perdoa determinada pessoa. E aí ela vai carregando essa culpa, até que isso se torna algo pesado para ela não consegue mais carregar sozinho, e aí toma, às vezes, decisões drásticas, né? Infelizmente é o que a gente vê, né, que acontece com muitas pessoas. E por isso, então, a gente tem que ter diversos tipos de cuidado, de atenção, né? Primeiro é essa questão da culpa, né? Se a pessoa carrega uma culpa muito grande, mas também outros pontos, né, que a gente considera importante, né? Por exemplo, a questão da depressão, né? Tem gente que, né, já foi citado antes, né, temos que cuidar com aquilo que a gente fala para uma pessoa, né? Porque a pessoa, por exemplo, se depressão é uma das maiores causas que leva ao suicídio, né? Então, né, doenças mentais, né?
e a depressão, então, está dentro dessas doenças, né? Tem gente que fala que é falta de fé, então nós temos que cuidar com aquilo que a gente fala, né? Especialmente dentro do meio religioso, do meio cristão, falar determinadas coisas que, em vez de tirar a culpa, em vez de vir o perdão sobre ela, você acaba jogando mais culpa, mais peso em cima dela, né? Por exemplo, dizer que é falta de fé, você está aumentando o peso, você está aumentando a carga para essa pessoa, porque ela vai pensar assim, poxa, mas nem fé eu tenho mais, né? Às vezes é uma pessoa que está o tempo inteiro dentro da igreja, às vezes por alguma questão de saúde teve que se ausentar de alguns cultos, vamos dizer assim, ou alguma, talvez, sei lá, alguma programação da igreja, e aí vem esses comentários, fulano saiu da igreja, fulano não aparece mais, fulano não vem mais. Ou quando a pessoa aparece na igreja, o primeiro comentário dela, ô sumido, tá? Tu apareceu aqui, né? Então, né, nós temos que cuidar com esse tipo de fala. Né? Muitas vezes a pessoa é doente por motivos psicológicos ou outros motivos, e às vezes o cristão dentro da igreja, com essas falas, eles acabam machucando a pessoa. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, por isso que essa questão do alerta, né? Da gente saber o que falar, quando falar, né? Às vezes nem precisamos falar muito. Eu sempre digo assim, às vezes a gente só de estar, às vezes, presente ou com aquela pessoa, dando força, dando apoio, no sentido físico, às vezes é muito melhor do que ficar dando discursos, vamos dizer assim, vazios, né? Que às vezes um discurso, às vezes, o que a gente pode falar, às vezes é um discurso, às vezes, vazio, ou até pior, é um discurso que a pessoa vai interpretar errado e vai levar para vamos dizer assim, olhar para um lado ruim disso, né? O que acontece muito com muitas pessoas que têm distúrbios psicológicos, e isso é mais normal do que a gente imagina, né? As pessoas que, por exemplo, têm depressão, muitas vezes têm também outros tipos de distúrbio, né? Que ela interpreta algumas coisas e atitudes nossas como, vamos dizer assim, como erradas, né? Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz, né? Especialmente esse tipo de frase que generaliza falta de fé, ausência de Deus na vida. Isso só piora a situação. Em vez de você dizer, né, esse tipo de coisa, né, você pode, em vez de você dizer que a pessoa não tem Deus, por que você, né, não leva Deus até essa pessoa? Né? Ou seja, como eu falei lá no início, é você ser uma parte daquilo que Deus quer, né? O Deus que te dá forças, é Deus que te dá forças. A gente, em vez de dizer isso, chega o contrário, diz, olha, lembre que Deus está contigo em todo momento. Né? Lá em Josué, o lema da minha turma de formatura, diz lá em Josué 1:9, né? Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Né? Então, são palavras de ânimo, palavras que ajudam, né? Palavras que vêm do próprio Deus, que nos dá forças para enfrentar essa situação. Porque, sim, é uma situação muito difícil, muito complicada, mas Deus está do nosso lado. É necessário, então, a gente, como cristãos, estar do lado dessas pessoas. Estar alerta, né, como eu já disse antes, né, estar alerta aos sinais. Eu sempre digo assim, gente, tomem cuidado se vocês, né, nos relacionamentos diários, né, com os vizinhos, com as pessoas que estão ao seu redor, né, a gente não precisa ficar, às vezes, pensando naquele que está lá longe, né, mas Jesus fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo, já vem essa palavra de proximidade, aquele que está perto de você. Às vezes a gente quer buscar aqueles que estão lá longe. Não, cuide daquele que está próximo de você. Fique atento se a pessoa está com algum problema às vezes físico,
né? Os problemas psicológicos, às vezes, decorrem de problemas físicos, né? Então, se a pessoa está com algum problema de saúde, fique atento se você pode ajudar. Geralmente, a pessoa, se você oferece a mão, a maioria das pessoas sempre vai aceitar, né? Então, é importante isso, que você estenda a mão para as pessoas, ofereça ajuda, ofereça suporte, né? Seja o motivo que for, esteja atento, esteja alerta na proximidade, no seu círculo de amigos, na sua vizinhança, né? Pessoas que às vezes colocam, eu já vi, infelizmente, né, nos status do WhatsApp, né, pessoas colocando frases que davam a entender que eu não tenho mais sentido da minha vida, eu não sei, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada. Então fique atento com esse tipo de frase, esse tipo de coisa que algumas pessoas colocam no WhatsApp. Ela não coloca aquilo ali só por colocar. Ela está passando por algum problema. Você pode ter certeza disso. Mostre o seu carinho. Olha, fulano, eu estou aqui contigo, o que tu precisa? Vamos conversar. Vamos tomar um chimarrão. Claro, agora a gente está na época da pandemia, nem pode tomar chimarrão, né, com os outros. Mas a gente pode sim mostrar esses carinhos. Até mesmo, né? Claro, agora eu falei sobre essa questão da pandemia, né? Infelizmente, esse isolamento social e também as outras questões que já foi falado, né? Sobre perda de emprego, economia e outros fatores, aumentaram muito a questão do suicídio e de problemas psicológicos. Então, por quê? Porque o ser humano ele é um ser que não sabe ou não pode viver sozinho, não pode viver isolado. No momento, né, que uma pessoa está isolada, isso é um sinal. Quando a pessoa não quer sair de casa, quando você convida, vamos sair, vamos fazer tal coisa, não, hoje eu não posso. Se a pessoa diz uma vez, hoje eu não posso, tá, tudo bem, realmente pode ser que ela tenha um compromisso. Mas se ela não pode sempre, digamos assim, tu diz assim, hoje eu não posso, tá, vamos amanhã. Amanhã também não posso, então vamos quinta. Quinta eu também não posso. Cuide, são sinais. Às vezes coisas simples. A pessoa não quer sair de casa, ela tem um motivo. Ela está com algum problema. A pessoa que fica muito tempo dentro de casa é porque ela está com algum problema realmente sério. Então, tem diversas coisas que a gente pode realmente cuidar, ter como sinais, né? Sinais que ajudam a gente, né? Como a gente falou, o que é o Setembro Amarelo? Amarelo, cuidado, né? Fiquem alertas, fiquem vigiando as pessoas que estão ao redor de vocês, né? E se você é uma pessoa que está passando talvez por isso, né? A gente pode ser que tem algumas pessoas aí que estão passando por isso. Saibam que vocês têm pessoas que estão cuidando de vocês, né? Nós demos aqui somos 3 pastores, né? Às vezes a gente como pastor também quer cuidar de vocês, né? Então, se estão passando por algum problema, vem falar com a gente, não tem problema nenhum, né? Eu sei que os pastores aí, eles vão estar prontos a ouvir vocês. Então, se alguém está passando por isso, né, ou conhece algum caso, ou pensa assim, não, mas eu tenho um vizinho, um amigo meu que está passando, o pastor pode vir me ajudar? A gente está aqui para estender a mão também, né? Não é somente da boca para fora que a gente está fazendo esse estudo, a gente está fazendo realmente porque é necessário, né? É necessário a gente mostrar essa corrente, né, de fazer essa corrente de auxílio, de ajuda, de amor ao próximo, aqueles que estão perto da gente, né? Nós temos que realmente cuidar, porque isso é uma doença que está matando, né? Doença não, às vezes não é doença, mas o suicídio, infelizmente, está matando muita gente, porque às vezes a gente não está alerta, a gente deixa passar esse tipo de coisa. Então, né,
tomar bastante cuidado com relação a isso e, no que for possível, a gente estender a mão, ajudar o próximo, né? Seja com uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, mas eu ainda friso no principal. Para mim, o principal ponto de ajuda é você estar próximo dessa pessoa. Não virtualmente, fisicamente. Esteja próximo fisicamente dessa pessoa, né? O calor humano, vamos dizer assim, o carinho, ele ajuda muito mais, às vezes, do que uma mensagem, até mesmo um versículo bíblico. Estar presente fisicamente pode ajudar muito mais do que às vezes vocês imaginam. Essa questão de cuidado, né? A gente tem, por exemplo, assim, né? Eu disse antes e repito agora, a partir dessas palavras do pastor Diego, né? Dentro da congregação a gente tem esse cuidado, né? Por isso que eu volto a dizer, como é bom a gente participar de uma congregação, né? A gente tem uma família, ali é de sangue, mas também a família da fé. Então, um está ajudando o outro, né? Tem alguns comentários aí que frisam a respeito disso, né? Da importância da família, né? De estar junto, de estar perto, quando alguém está demonstrando sinais, né? De realmente, né? Não só dizer, olha, o que precisar, mas agir, a ação, né? Temos uma frase conhecida, né? A fé, né? Ela se mostra nas ações, né? No amor. Então, isso é importante também, né? Nós que queremos também agirmos, não só falarmos, não só da boca para fora, mas em ações. A gente tem também, para pessoas no geral, um número, que isso é algo do governo, né? Que já tem há bastante tempo, agora, de um tempo para cá, também é gratuito, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, 24 horas por dia, né? 188. Aceita a ligação de qualquer telefone, seja celular, fixo, e não tem custo nenhum. Então, são pessoas que são treinadas, preparadas e orientadas para escutar, né, e orientar pessoas que estão com sentimentos suicidas, pessoas que estão passando por situações de depressão, querendo, né, tirar a própria vida. Diz que 188. Esse é um número até para a gente poder disponibilizar ele para quem precisa, ou a gente sabe, né, que está passando assim. Né? Então, esse número a gente pegou e a gente, de propósito, quis trazer, né, porque muitos são dois números muito conhecidos, né? 190 e o 192, né? Polícia, né? E também bombeiros, né? O SAMU, né? 193 bombeiros e 192 SAMU, aí, né? Mais ou menos aí. Mas a gente sabe esse três. Mas tem esse número, né? 188, né? Que também precisa estar na nossa agenda e também a gente saber. Centro de Valorização da Vida. Bom que a gente tem esses meios também, né? No nosso país aí para ajudar pessoas que precisam. Hoje em dia, essa questão de ajuda ela tem se mostrado de outras formas. Nessa questão, hoje, nós estamos falando mais sobre isso. Antigamente, isso era muito velado, isso era muito, como eu disse antes, como um tabu, não podia se falar sobre isso, né? Mas hoje a gente está vendo que é preciso falar. É óbvio que a gente precisa cuidar e a gente não vê, por exemplo, notícias de pessoas que cometeram suicídio, porque suicídio também é algo contagioso, ou seja, as pessoas que vêm acontecendo e, de repente, já têm pensamentos suicidas, elas vão tomar coragem de saber, olha, dá certo, eu consigo também. Então, podem ser encorajadas por isso. Então, notícias sobre suicídio a gente não vê, né, nos jornais, nos telejornais, né, isso também não pode, justamente para prevenir essa questão desse contágio. Hoje, uma palavra, né, pandemia, também acontece, pandemia de suicídio, não uma pandemia, estou exagerando, mas uma, né, menor, localizada ali, onde pessoas vão tomando coragem fazendo, então por isso tem que cuidar. Mas falar para prevenir é importante. Tinha um tempo que a igreja adotava outros meios,
E aí talvez muitos vão lembrar, e até tem isso para si, né? Aquela frase, quem comete suicídio vai para o inferno. Provavelmente todos já ouviram isso, talvez muitos pensam isso, né? Quem comete suicídio vai para o inferno. Bom, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, mas colocando aqui agora, né, nesse assunto, talvez eu não vou dizer isso com propriedade total, porque eu não pesquisei para falar sobre isso, mas isso é uma opinião minha, onde a igreja colocou essa frase, colocou esse pensamento, justamente para que as pessoas tivessem receio em cometer suicídio. Né? Uma forma de desencorajar aqueles que queriam. Opa, cometer suicídio vai para o inferno, eu não quero inferno. Né? E, de repente, talvez nessa frase, que é muito forte, que é uma frase já não verdadeira, né? no sentido literal dela, salvou muitas vidas. Onde talvez muitas pessoas tinham a intenção de cometer, mas lembraram, opa, cometer suicídio, se eu cometer eu vou para o inferno, e não fez. Né? Por outro lado, isso também causou grande medo e grande desconforto também naquelas famílias que tinham pessoas que cometeram suicídio. Puxa vida, tá no inferno. E se tinha costumes, antigamente, né, onde não era feito o sepultamento, não era feito o velório. Isso eu estou falando dos lugares que eu conheço, né? Não sei de outras realidades. Mas, por exemplo, assim, que aquele que cometeu suicídio, o caixão era passado por baixo da cerca, não entrava pela porta do cemitério, era colocado lá num canto, né, bem isolado. Tem outros lugares, até a questão da posição dos pés e da cabeça em direção à rua, pôr do sol, nascer do sol, até isso se tinha, né? Onde se tinha esse grande medo, né? E também essa questão de afastar. Isso também não ajudava a família, se a gente para pensar hoje, né? Mas, de repente, como eu disse antes, esse foi o meio que a igreja achou de inibir as pessoas de cometerem suicídio. Tem um relato bem interessante, que eu já escutei isso há vários anos, numa rádio, onde eles falavam sobre o suicídio, e aí eles trouxeram um exemplo, eu não vou saber citar fontes, porque isso faz tempo que eu ouvi, mas eu me lembro da história. Isso aconteceu na Europa, e começou várias meninas, ainda virgens, começaram a se suicidar. Isso aconteceu, foram muitos casos. Né? E se tinha um costume naquele local, como em vários outros também, que meninas ainda puras, virgens, né, tinham todo um ritual diferenciado, uma cerimônia diferenciada de sepultamento, onde as vestes brancas eram colocadas, né, muitas flores, o corpo era levado pela cidade numa carruagem branca, puxada por cavalos brancos. Então, era uma coisa muito bonita, né, para aquele momento. E aí isso levou a várias meninas a cometerem suicídio para ter aquilo, para poderem ter um funeral desse jeito. Né, E aí conta a história que para estancar isso, para parar isso, o padre ou bispo da região ali, ele colocou o seguinte decreto, ou a seguinte lei ali, né? Que todas as meninas que cometessem suicídio, né, o sepultamento, o velório não teria, elas seriam veladas em praça pública, sem nenhuma honra, sem nada, né, num caixão rústico de madeira, e estariam nuas. Né, e depois iam ser colocadas em qualquer lugar. E conta, então, que acabou parando o número de suicídios. Né, por conta desse encorajamento que uma dava na outra, e de ser uma coisa bonita. E aí uma atitude dura, drástica, acabou estancando isso. Né? Então, a gente precisa lembrar que o suicídio ele tem, de certa forma, esse contágio, ou pelo menos a questão de dar força e levar pessoas vendo que deu certo com acabar fazendo também.
Então, por isso, o suicídio ele não é relatado, ele não é trazido justamente para não fazer isso. Nós tivemos casos recentes no Brasil, não sei se muitos vão lembrar, tal do Baleia Azul, né, que muitas crianças pré-adolescentes entraram nisso também, né, e acabaram cometendo suicídio. O Momo também, na mesma linha do Baleia Azul. Então, isso surge e vem como uma coisa bonita. Né? Então, a gente precisa cuidar e estar atento a isso. Por isso, a gente volta a dizer, a gente lembrar as pessoas que estão próximas da gente. Né? A gente cuidar dessas pessoas. Né? Quem tem filhos, né? Claro, muito pequenos ainda não, mas quando já tem uma idade de entender, a gente falar disso e fazer eles valorizar a vida que Deus deu a eles. E a gente lembrar isso. Até porque o suicídio, como a gente já começou a falar antes, né, o suicídio causa grandes estragos, não só para a pessoa, mas para a família e para os entes queridos. E aí tem aquela frase que o pastor Diego, se eu não me engano, citou antes, né, falando do suicídio, que o suicídio ele não resolve o problema. Ele apenas coloca o problema embaixo das asas, né, quebradas das pessoas que ficam. Então, isso a gente também precisa lembrar. E o suicídio, dessa forma, é tratado como um trauma para a família que fica. E aí tem uma frase que diz assim: as consequências do suicídio são uma grande confusão e devastação, que é para muitos algo impossível de ser descrito. Né? E as pessoas que ficam são consideradas por muitos, né, psicólogos e dessa área como sobreviventes. Olha só como é forte isso, como isso marca a vida de uma família. Sobreviventes. Se a gente parar para pensar, quem é que são os sobreviventes? De uma catástrofe. São sobreviventes de uma guerra. E é justamente a isso que é relacionado à família que fica. Por isso, o suicídio ele não resolve de forma alguma, mas ele traz muitos problemas para a família. Né? E aí a gente precisa alertar, né? Nós precisamos estar alertas isso quanto nos nossos pensamentos. A gente sempre lembrar, não vai resolver, apenas vai trazer mais problemas para a minha família e para aqueles que ficam. E aí são comparados, por exemplo, as famílias que ficam de um suicídio a pessoas que passaram por campos de concentração, Segunda Guerra Mundial. Já imaginaram o trauma daquelas pessoas ou vindas de guerra? Né? E aí nós também, como igreja, a gente precisa aprender a acolher muito famílias assim. Porque cristãos também não estão livres disso. Né? Porque problemas vêm também sobre cristãos. E às vezes, essa desesperança aqui nessa vida causa, a pessoa perde, o tino perde a razão e acaba cometendo suicídio. Né? E aí, então, a gente, como cristão, como família da fé, precisa também estar pronto para acolher essas famílias, né? De estar perto, em dois sentidos esse estar perto, né? Primeiro, naqueles que dão sinais de suicídio, e se caso acontece, nas famílias que foram vítimas de um suicídio, né? A gente tem aí, o pastor Diego colocou, né? O Vivenciar Net, né? Que é um da Hora Luterana, né? Muito bacana. Não sei, pastor Diego, tem alguma coisa para falar mais sobre isso? Não. Sim, é um programa de ajuda, né? Esse programa do Vivenciar é até interessante. Eu dei uma rápida olhada agora aqui, enquanto o pastor Carlos estava falando, né? No site vivenciar.net, ele tem 2 matérias aqui. Depois, se vocês quiserem, acessem lá o site, né? Vivenciar.net, né? E uma dessas matérias é justamente isso que o pastor Carlos estava falando, né? Suicídio e a família, como amparar os que ficam, né? E daí nessa matéria justamente fala sobre isso que o pastor Carlos acabou de dizer, né? Como que eu posso lidar com alguém em processo de luto por suicídio, né? E, novamente, escutar é muito mais relevante do que falar, né? Acolher, né? Acolher a pessoa, mas deixar doer, deixar ela falar, né? E esse momento precisa ser bem cuidado, né? Ser bem vivido, né? Porque a gente não está aqui para julgar aquele que perde, né? Ou aquela família que perde
um ente querido, às vezes, porque às vezes o que fica a culpa? Fica a culpa daquela família, vamos dizer assim. Né? O que a gente podia ter feito para, vamos dizer assim, para o nosso filho, ou, né, marido, para a esposa, que ele não tivesse, né, justamente fica uma culpa muito grande para os familiares, né? O que poderia ter feito, né? Então, nós estamos ali, nós temos que também servir como essa rede de apoio, de suporte, deixar as pessoas falarem, né, descarregarem esse peso, essa culpa mesmo, que eu já havia citado antes, né? Então, somente para dizer assim que nós temos ferramentas, nós temos pessoas, tem esse site da Hora Luterana, né, vivenciar.net, não só falando sobre essa questão do suicídio, mas outros temas importantes que às vezes também são ligados, né? Problemas mesmo que a gente já falou antes, como depressão e entre outros, né? Então, quem quiser aprender um pouco mais, entre nesses sites, leia as matérias, né? Matérias muito boas, né? Então, para a gente aprender um pouco mais sobre como realmente ser agentes que realmente estão aí para ajudar as outras pessoas, para dar suporte, né, nessas horas tão difíceis, né, como a gente falou desde o início da live, né, esse tema tão difícil que é o suicídio, mas a gente precisa falar, e nós precisamos também saber como agir perante essa situação, né? Então, por isso, né, esses materiais, né, esses sites que eu coloquei antes aqui o site, né, se alguém quiser dar uma olhada depois, né, que é o site do Centro de Valorização da Vida, né? cvv.org.br. O próprio site do Setembro Amarelo, que é setembroamarelo.org.br. Então, matérias nós temos muita, né, descritas. Mas, como eu disse antes, né, não adianta a gente ter essas matérias, essas coisas escritas, até mesmo às vezes esse estudo é bom para alertar, mas o essencial mesmo é a presença nossa, é estar em contato, estar junto com essas pessoas, né, que estão passando por esse tipo de situação, né? Seja aquele que está talvez com esse pensamento, ou até mesmo a família que perdeu alguém, né? Então, se vocês sabem, vão de alguém que já aconteceu isso, conversem com a família, né? Mostrem o cuidado, né, o carinho que vocês têm por essas pessoas, por eles, né? Mostrem, estendam a mão. Mas e o principal também, mas uma das coisas que eu lendo aqui um pouquinho também sobre esse assunto esteja sempre pronto a ouvir, né? O ouvir é sempre essencial. Às vezes a gente quer falar, quer auxiliar, quer dar algum conselho. Eu mesmo, né, às vezes como pastor, eu penso assim, eu chego, deveria dar algum conselho para o fulano, mas não. Muitas vezes o principal em relação a esse tipo de coisa é você estar ali pronto a ouvir, né? Deixar que a pessoa fale, né? Que ela descarregue aquele peso que ela vem sentindo, né? A culpa, como eu falei antes, né? A pessoa que tira a própria vida é porque ela quer tirar a dor, ela quer tirar a culpa. E quando a gente serve, né, coloca o nosso ouvido à disposição, né? Quando a gente tem um ouvido realmente bom, a gente ajuda, né, a pessoa a descarregar esses problemas de ansiedade, de estresse e de tantos outros que a gente está vivendo, especialmente nesses últimos meses, né, com relação a essa questão da pandemia, né, e do isolamento. Então, estejam de ouvido atento, né? Estejam presentes, às vezes fisicamente de ouvido aberto, né? São dicas assim, parece besteira, né? 2 dicas tão simples, mas essenciais. No meu ponto de vista, pode ser que eu estou enganado, né? Mas eu acho essencial essas 2 dicas: estar presente, né? E esteja pronto a ouvir, né? Antes do que falar, né? Porque às vezes o nosso discurso não vai ajudar em nada, às vezes até pode ser que atrapalhe, como eu também já disse antes. Então, o mais essencial que a pessoa quer é que alguém ouça ela, né? Então,
Por isso eu deixo essas duas dicas assim, né? A gente já está chegando aí próximo do fim do nosso primeiro dia, né? Hoje, mas como minha palavra de hoje é isso, né? Deus quer nos dar apoio, Deus quer nos dar forças, e como que ele faz isso hoje, né? Ele faz isso através da sua palavra, mas a sua palavra vem através de nós. Nós, fisicamente, presente, fisicamente, podemos auxiliar as pessoas, sendo um porta-voz do próprio Deus ali, dando forças para elas nesses momentos. Pois bem. Ainda, né, a gente está se encaminhando para o final do nosso momento de reflexão. É interessante sempre lembrar que, mesmo que a gente não encontre explicações racionais para quem faz, ou quem pensa, ou quem planeja em cometer o suicídio, ninguém, diz o escritor italiano, Cesare Pavese, ninguém nunca deixa de ter um bom motivo para o suicídio. Quem pensa nisso, a sua razão é forte o suficiente, né? Então, a angústia existencial que o suicida carrega sempre vai fornecer as justificativas que ele precisa. Ele sempre poderá enxergar a vida como não tendo mais sentido, e vai prevalecer na própria pessoa um sentido de desvalia, né? Que ela não vale nada, que ela não tem valor para ninguém, ela vai se sentir derrotada, com baixa autoestima. Agora, no fim, acaba sendo uma linguagem de comunicação, um ato de comunicação, é querer transmitir uma mensagem, querer falar. E aí, querer levar esta mensagem, né, que não conseguiu transmitir através de palavras, com uma ação definitiva. E aí, como o pastor Carlos antes falou, muitas vezes, eu, no cemitério da congregação onde eu me criei, acontecia isso. Havia uma sepultura bem separada das demais, e virada em outro sentido. E eu lembro que eu era pequeno e eu perguntei por quê. Por que estava daquele jeito? E aí me responderam, porque fulano se matou. E aí eu cresci, vamos dizer, com essa ideia que o pastor Carlos antes falou: quem se suicida é condenado. Agora, nós não somos Deus para julgar, né? E nós não sabemos a maneira como a pessoa morreu. Não sabemos também como Deus age. O que nós sabemos é aquilo que a palavra de Deus nos revela. Ela nos diz que nós devemos cuidar da nossa vida. A palavra de Deus diz que é errado matar, é errado tirar a vida, inclusive a nossa, né? O suicídio não deixa de ser um assassinato em que o agressor e a vítima são a mesma pessoa. Agora, o suicídio, ele não determina se uma pessoa é salva ou é condenada. Se um descrente, por exemplo, cometer suicídio, ele não fez nada mais do que acelerar apenas o processo, né? Porque o que condena a pessoa é a falta de fé, não o que ela faz ou deixa de fazer. Mas a Bíblia também alerta que nós devemos cuidar da vida, né? O suicídio ainda é, sim, um grave pecado contra Deus. Segundo a Bíblia, o suicídio é, sim, assassinato, e sempre é e sempre vai ser errado. Mas nós
não podemos e nós não devemos nos apressar em condenar, porque nós não podemos julgar. Nessas horas, eu costumo dizer, deixe Deus ser Deus, né? Não vamos querer tomar o lugar de Deus e fazer o julgamento. Deixe que Deus seja aquele que julga e faz. O que nós podemos fazer é tomar todo o cuidado para evitar que isso aconteça e tomar todo o cuidado e ter cuidado e atenção para aqueles que ficam. Ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele diz, ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para nós podermos ajudar aqueles que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. E que ajuda é esta que nós recebemos de Deus? É aquela que nós encontramos também lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar como devemos, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, em momento algum, como foi lembrado já desde o início, nós não estamos sozinhos, nós temos o amparo, a ajuda de Deus conosco todos os momentos, e nós podemos nos colocar também como instrumentos de Deus ao lado de outras pessoas que também passam por dificuldades, que também passam por momentos de aflição em sua vida. Estejamos nós sempre dispostos a amparar, acolher, receber, ouvir, estender nossos braços e abraçar aqueles que precisam de ajuda. Amamos porque nós fomos amados primeiro por Deus e assim nós queremos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quem ama, cuida. Belas palavras, pastor Samuel. Eu acho que com elas a gente pode encerrar, não o assunto, mas o nosso encontro de hoje. Nós já estamos nas 9h30, né? Mas a gente lembrar, né, que os nossos estudos, então, continuam. Daqui a pouco nós vamos falar mais ou menos como é que vai ser, né? Mas, assim, lembrar, então, esse alerta importante. Mas, de repente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Mas é importante a gente, eu já vi alguns comentários ali das pessoas, como eu não vi que a pessoa ia cometer suicídio, né? A gente também nós precisamos estar atentos, mas nós não somos super-homens e super-mulheres. A gente não tem todo o conhecimento. Isso eu acho que é importante a gente também frisar nesse momento, né? Onde a gente também não colocar uma carga na gente que não precisa ser colocada. A gente precisa estar atento, precisa estar alerta, sim, precisa ter atenção, né? Mas nós temos um limite também, a gente não tem como estar 24 horas com a pessoa, né? Com as pessoas, né? Mas dentro do nosso possível, é ali que a gente tem que desempenhar o amor. Fazer com que as pessoas se sintam amadas, isso já é um grande passo, né? Sintam amor, sintam nosso carinho através do... Hoje em dia está complicado, né? De um abraço, mas, né? Quando for possível, de novo, abraçar, né? Falar que gosta da pessoa, né? Elogiar as coisas boas que ela faz com sinceridade, né? Tudo isso é importante, mas não colocar uma culpa excessiva, né? Então, todas as pessoas que, de repente, cometem suicídio, a culpa agora é minha, porque eu conhecia? Não. Né? Porque a pessoa também ela tem as escolhas dela. A gente ajuda na medida do nosso possível. Quanto mais pessoas ajudando, melhor. Né? Mas precisamos sempre nos colocar na mão de Deus e pedir a ajuda dele, né? Para que ele nos abra os olhos, né?
para que Deus use os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, para o trabalho dele, né, de cuidado com as pessoas ao nosso redor e de amor. É ele quem está conduzindo, a gente nunca pode esquecer. É ele quem está conduzindo. Né? Vamos lembrar o texto lá de Êxodo 14:14. Né? O Senhor luta por nós. O Senhor luta por nós. Né? Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Eu acho que essas são palavras importantes a gente lembrar. Quem está conduzindo tudo isso é Deus, né? E a gente se coloca nas mãos dele. Na semana que vem, Pastor Diego, acho que podemos já para esse fim aí, né? Mas, esse mês de setembro, então, nós teremos então uma divisão. Na semana que vem, nós teremos o nosso estudo bíblico aqui vinculado com o da Hora Luterana. Tá? Então, também será um estudo sobre João. Tá? Ele não está diretamente relacionado ao Setembro Amarelo, tá? Mas, com certeza, a gente vai fazer alguma relação. Né? Mas é um estudo vinculado à Hora Luterana. Tá? Na outra semana, no dia 22, Pastor Diego, nós teremos uma psicóloga, né? Dia 22. Isso, dia então, 22. Nós vamos ter a minha irmã, dona Alessandra Neumann, né? Isso. Eu convidei ela aí ela aceitou o desafio de estar aí conosco no dia 22 também para falar sobre esse tema, né? E aí a gente ter uma visão um pouco mais né, de quem está pela área da mente, né? Isso. E aí, dia 29, então, nós concluímos ainda esse assunto, né? Assunto importante, né? Que merece né? Todos os nossos estudos voltados para isso, para esse cuidado que a gente precisa ter. Tá? Então, a gente convida todos vocês para ficarem aí com a gente, né? Falem, divulguem, né? Porque mais pessoas precisam saber disso, não só pessoas da nossa igreja, outras pessoas, né? Compartilhem no WhatsApp, vai ter esse estudo, porque com certeza esse é um assunto que não interessa somente a cristãos, mas a todas as pessoas e a sociedade precisa ouvir sobre isso. Tá? Então a gente convida aí para compartilharem, convidarem as pessoas então para assistir, ok? Semana que vem, então, vinculado o nosso estudo aqui, a Hora Luterana, tá? Então fica o convite aí especial. E na outra semana, psicóloga, e terminamos no dia 29, né? Com a conclusão do nosso estudo aí. Muito bem, então por hoje nós vamos finalizando o estudo aqui. Né? Um abração a todos, boa noite, agradeço aos colegas aí que estiveram aí com a gente, né, nessa noite, nesse momento, nesse estudo que foi muito, muito proveitoso. E nós vamos então finalizar este estudo bíblico falando com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças nós te damos por esta oportunidade que tu nos dás de aqui, usando este meio, estudarmos a tua palavra e trazermos este tema tão importante para estes dias em que estamos vivendo. Que o Senhor Deus possa, assim, dar forças, possa consolar também aquelas pessoas que às vezes perderam algum ente querido devido ao suicídio. Que tu possas também dar forças para aqueles que estão passando por problemas físicos, problemas mentais, que às vezes também acometem as pessoas e elas começam a pensar nisso. Que o Senhor Deus possa dar forças para que elas não se sintam sozinhas. E que também tu possas, Senhor Deus, nos iluminar para que nós, assim, possamos ser instrumentos nas tuas mãos, levarmos o teu amor para essas pessoas, estendermos a nossa mão, mostrar o cuidado e a proteção que é muito importante para auxiliar as pessoas que tanto sofrem por causa disso. Senhor Deus, usa-nos, assim também nós oramos e pedimos nas tuas mãos. Coloca-nos, Senhor Deus, guia-nos, orienta-nos em todos os momentos, para que assim nós possamos também levar o teu amor para todas as pessoas.
Senhor Deus, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nós pedimos que tu nos abençoes, tu nos guardes, dê sempre aquilo que é o necessário, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma. Senhor Deus, em ti nós entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser, e aquilo que nós não incluímos em nossa oração neste momento, nós fazemos na oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.